Falta de perdão não é só falta de perdão, é o orgulho trabalhando por trás. Quem está me entendendo? Diga amém. A verdade é que ele se camufla por trás de muitos dos nossos comportamentos e palavras. Querido, preste atenção, eu quero que você tenha o máximo de compreensão que eu vou dizer aqui nessa noite, porque o orgulho é a mãe dos pecados. Repita comigo: orgulho é a mãe dos pecados. Para não dizer o pai, né? Porque o pai do orgulho você sabe quem é. Então o orgulho é o pecado principal, ou melhor, é o pecado original. Você acha que o pecado original é de Adão, né? O pecado original é de Lúcifer. E qual foi o primeiro pecado? Então o pecado pior de todos é o orgulho. Foi por isso que eu deixei para falar a respeito dele por último, porque assim a gente consegue fazer um apanhado das outras coisas que nós falamos e mostrar dentro disso o orgulho operando. E ele é visto, querido, no nosso comportamento, nas nossas palavras. E a capacidade de identificar esse inimigo, porque ele é um inimigo, não é para qualquer um. É para quem então, pastor? É para aqueles que estão no caminho da humildade. Não existe nada, eu disse o quê? Nada. É nada. Não existe nada que te faça vencer o orgulho além da humildade. Nada. A única arma para vencer o orgulho é a humildade. E só tem condição de lidar com ele se você estiver aprendendo de Jesus. E essas pessoas que estão escolhendo o caminho da humildade, estão escolhendo o quê? Não serem cheias de si mesmo. Se você perguntasse assim para mim: pastor, resume orgulho numa frase. Resumo: orgulho é ser cheio de si mesmo. Eu li esse texto aqui de Ezequiel propositalmente para mostrar para você que aqui é uma figura. Quando Ezequiel está profetizando ao rei de Tiro, ele é uma figura de Lúcifer. O rei de Tiro não esteve no céu, ele não andava no meio das pedras afogueadas, ele não era um querubim da guarda ungido. Deus aqui está falando de Lúcifer. E o que Deus faz questão de deixar em ênfase? Que Lúcifer estava cheio de si mesmo. Quando eu falar de soberba, e eu vou falar, quando eu falar de altivez, quando eu falar de arrogância, tudo isso está no pacote chamado orgulho. E não se confunda, querido, ser confiante com ser orgulhoso, porque tem pessoa que acha assim, olha para o outro, vê que a pessoa é confiante, fala assim: esse cara é orgulhoso, essa pessoa é orgulhosa. Cuidado para você não confundir confiança com ser orgulhoso. Porque, querido, ser confiante é você ter a visão correta a respeito de si mesmo. Ser confiante é você ter uma visão equilibrada de quem você é e do que você possui. Veja, a Bíblia diz que nós não devemos ter de nós mesmos um conceito mais elevado que nos convém. O que significa isso? Quando você tem um conceito equilibrado a respeito de si mesmo, você não é alguém cheio de si. Uma pessoa que está tendo um conceito equilibrado a seu respeito, está julgando seus caminhos, está analisando seu comportamento, as suas palavras, está sondando o seu coração, está vendo se há nele a humildade necessária. Foi Paulo que disse em Romanos 12, verso 3, que nós não devemos ter esse conceito elevado além do que nos convém, e cada um deve pensar de si mesmo com moderação. Veja, esse conceito equilibrado e esse pensar com moderação vai guardar você de ser cheio de si mesmo. Quem são aqueles que acham que são demais? Eu sou tudo, eu me basto. É quem está cheio de si mesmo. Veja, querido, Lúcifer era realmente belo e formoso. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvida. Hoje, se a gente olhar ele, a gente vai ver aquela coisa feia, escabrosa, tudo torto. Ele não tem chifre não, só para você saber. Mas eu imagino que, como diz aqui o texto, ele era perfeito, belo. E sem dúvidas, Lúcifer se destacava entre os demais.
Mas a sua particularidade não o tornava melhor, apenas diferente. Mas sabemos o que lhe aconteceu. Lhe faltou moderação em avaliar a si mesmo. Veja, se Lúcifer tinha capacidade de escolher por conta própria, então ele também tinha capacidade de avaliar a si mesmo. Ele criou planos iníquos do seu coração. Se ele teve a capacidade de criar planos iníquos, significa que ele também tinha a capacidade de avaliar a si mesmo. Mas ele começou a olhar tanto para si, ele começou a se encher tanto da beleza que lhe foi dada, ele começou a se encher tanto da posição que lhe foi dada, que ali o orgulho foi só se desenvolvendo dentro dele. Quem está entendendo? E o orgulho de quem ele era e o que ele recebeu precedeu a humilhação dele, a queda e a sua destruição. Uma pessoa orgulhosa, a Bíblia diz que está a ponto de cair. Olha o que diz Provérbios 16, 18. O orgulhoso precede a destruição, ou o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Provérbios 29, 23, Salomão também diz: o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança a honra. Veja, qual foi o fim de Satanás? Foi isso aqui, foi humilhação, queda e destruição. Por quê? Porque se tornou alguém cheio de si mesmo. Veja, eu estou dando aqui um pano de fundo para chegar onde eu quero. Lúcifer, ele já havia recebido honra de Deus. Quando Deus lhe concede a posição que ele tinha e o destaque perante os demais, ali Deus já estava honrando Lúcifer, ou não? Se Deus colocou ele como guardião, alguns teólogos dizem que ele guardava a glória de Deus, irmão. Nada é mais poderoso que a glória de Deus. Alguns dizem que ele guardava a glória de Deus. Agora pensa a posição que ele ocupava perante os outros seres celestiais e espirituais. Veja, só que ele começou a achar que a honra que ele havia recebido não era suficiente, não era compatível com aquilo que ele via em si mesmo. Ele começou a olhar para si: nossa, eu me destaco, eu tenho um grau de autoridade, aqui a minha posição hierárquica é maior do que os demais, eu fui feito mais belo do que a maioria. E ele começou a olhar tanto para essas coisas, que ele começou a pensar assim: rapaz, a honra que eu recebi não está compatível com aquilo que eu sou, eu acho que eu mereço mais. Tudo isso que eu estou falando é uma conjectura, isso não está na Bíblia, embora nós tenhamos lido aqui, algumas coisas deixam isso bem claro. Mas eu estou dizendo isso para ilustrar e mostrar para você que o caminho do orgulho sempre vai para isso. Ele começou a olhar tanto para si, ele começou a achar que a honra que ele havia recebido não era suficiente. E aí, querido, ele começou a querer mais honra. E quando ele quis mais honra, o que ele propôs no coração? Subir acima do trono de Deus. Ele queria subir acima do trono de Deus para quê? Para receber a adoração e a honra que pertencia a Deus. Ora, então ele demonstra não estar satisfeito com aquilo que ele havia recebido. Ele queria sempre mais. Então ele foi se enchendo de si mesmo, e isso precedeu a sua humilhação, a sua queda e a sua destruição. E Lúcifer sabe, hoje Satanás, né? Ele sabe mais do que qualquer um o quanto a exaltação de si próprio pode custar caro. Por isso, querido, ele investe pesadamente para nos manter na posição que lhe custou a sua queda. É tudo o que ele quer fazer de mim e de você, pessoas orgulhosas. Por quê? Porque além de ser o pecado original, o pecado dele, que custou a queda dele, ele sabe que se ele nos deixar orgulhosos, vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com ele. E a Bíblia afirma que é exatamente isso que acontece. Se ele caiu por causa do orgulho, e ele nos mantém orgulhosos, vai acontecer o quê? Por isso, sem medo de errar, eu te digo: o orgulho é a mãe dos pecados, portanto, é o pior de todos eles. Lembra que eu disse no culto passado que o maior pecado de todos é não crer em Jesus? Vocês lembram? Agora veja, uma das coisas que está por trás da rejeição à fé em Cristo é o pecado original de Lúcifer. Veja, ninguém vai para o inferno porque
simplesmente fez coisas erradas. Vai para o inferno porque não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. É o que a Bíblia diz. Porque não creram em mim, do pecado. Jesus diz, do pecado, porque não creram em mim. Esse é o pecado que leva para o inferno. Mas se você olhar o que está operando por trás da rejeição a Cristo, você vai ver que o orgulho está lá. O pecado original do homem é o mesmo pecado original de Lúcifer, que é o seu orgulho. A serpente disse a Eva, vocês serão como Deus. Veja, não foi isso que a serpente disse para Eva? Vocês serão como Deus. Era exatamente isso que Lúcifer almejava. Ser como Deus. Subir acima do trono dele e reinar. Então Eva, ouvindo aquela bela palavra, seremos como Deus. Então, o coração de Satanás, o coração de Lúcifer é transferido para dentro do coração do homem. E a mesma ideia que ele tinha de subir ao trono de Deus, acima do trono de Deus, de ser como Deus, ele consegue transmitir para dentro da mulher, com essa simples palavra, pode comer, bobinha, vocês vão ser como Deus. Olha o orgulho de querer ser como Deus, o homem já era como Deus. Então o orgulho é uma das principais razões dos homens rejeitarem a verdade, porque eles possuem a síndrome de Lúcifer. São autossuficientes, cheios de si mesmos, deuses sobre si mesmos, senhores de seus próprios caminhos. Eu estou te dando alguns exemplos, eu ainda não cheguei aonde eu quero, mas vamos lá. Estou te dando exemplos de orgulho para poder te mostrar o que você precisa ver. A Torre de Babel é um símbolo desse mal que nasceu no coração de Satanás. Porque, veja, começou lá, vou subir acima do trono de Deus. Aí foi para o jardim, vocês serão como Deus. Aí depois vai para a Torre de Babel. O que aconteceu lá? Vê a progressão e ele trabalhando sempre a mesma coisa? Qual foi o propósito da Torre de Babel? Vamos construir uma torre que chegue ao mais alto céu e faremos o nosso nome célebre, o nosso nome famoso. Para Deus, o tocar o céu era uma atitude afrontosa. Foi por isso que Deus olhou aquilo e desceu e confundiu as línguas e dividiu e mandou o povo cada um para um canto. Então nós vemos ali na Torre de Babel o coração de Lúcifer, porque a ideia era a mesma. Era construir uma torre que chegasse ao mais alto céu e tornasse o nome daquele povo célebre. Mas, querido, enquanto o homem queria chegar ao mais alto céu para fazer o seu nome célebre, Jesus viria para o mais baixo da terra em humildade e conquistaria a mais alta honra e receberia o mais alto nome dado não somente entre os homens, mas entre tudo que existe no céu, na terra e abaixo da terra. Por isso está escrito que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, que não seja o nome de Jesus Cristo. Enquanto Satanás estava lá querendo subir acima do trono de Deus e ele fomentando na humanidade, subam, façam o nome de vocês célebre, sejam alguma coisa. Jesus estava já pronto para poder descer para a terra e não andar num caminho de orgulho, mas num caminho de humildade. Enquanto o homem estava querendo exaltar o seu nome, Jesus ia se diminuir para poder exaltar o nome do Pai. Paulo diz em Filipenses 2:10 que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará no céu, na terra e abaixo dela, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, enquanto o homem escalava a escada do orgulho para ser grande, Jesus descia a escada da humildade para ser o menor. Pensa lá, ó o homem, vamos, lançando tijolo sobre tijolo, vemos camada sobre camada, ficando pronto, ó, já estamos no 10º andar. Rapaz, na hora que nós chegar no 1000º andar, embora não sei se isso seria possível, porque até com a tecnologia que tem hoje não é possível. Acho que o edifício mais alto tem 470 metros de altura, se eu não estou equivocado. Agora pense, irmão, quase meio quilômetro de altura, o prédio mais alto. É muita coisa, irmão. E aí, está lá o homem construindo. Construindo ali, ó, um por um. E aí Jesus estava lá,
Vou mostrar para eles o que realmente importa. Não é fazer o seu nome exaltado, é se humilhar para que então Deus possa te exaltar. E aí, querido, Jesus desce a escada da humildade para ser o menor. Por isso, um que quis ser o maior cai, e o outro que quis ser o menor é exaltado. Por isso, se existe um inimigo que possamos chamar de número 1 das nossas almas, agora eu vou entrar no tema em si. O maior inimigo da sua alma, e você pode chamar ele de inimigo número 1, é o orgulho. E o tema é o quê? Restauração da alma. E nada atrapalha mais na restauração da sua alma do que o orgulho, porque ele é o responsável por nossa queda. Não há a menor possibilidade do orgulho, querido, lhe proporcionar qualquer vantagem. Tem gente que é orgulhosa e acha que isso é bom. Você nunca vai ver exaltação do orgulho na Bíblia. Deus nunca vai exaltar o orgulho. É o contrário. Paulo disse em 2 Coríntios 11:30, isso aqui, ó: se eu tiver que me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Mas a gente tem um monte de razão para bater no peito, para dizer eu sou bom, eu faço, se não fosse por mim, glória a mim, louvado seja o meu nome, prostrado me adores. Veja, a linguagem de muitos homens é que você deve sentir orgulho de si mesmo por tantas coisas. Não é isso que você ouve? Você já ouviu de alguém? Você tem que ser, você conquista um negócio. Hã? Ah, não, esse coach Nutella tá bravo, viu? Você conquista o negócio, você tem que sentir orgulho de si mesmo. Nossa, afinal você conquistou. Louvado seja seu nome, irmão. Que isso, varão? Mas aí, querido, veja. Essa parece uma bela mensagem de você orgulhar-se de si mesmo. Parece ou não parece? Não parece uma mensagem legítima? Afinal, você se dedicou, você se esforçou, você gastou tempo, você gastou dinheiro, você se dedicou para alcançar algo. Então você, no final das contas, tem que se orgulhar de si mesmo. Essa mensagem é bonita. Só que ela é do inferno. Nascida no céu, é claro, mas no coração de Lúcifer. A Bíblia não vai te mandar em momento algum sentir orgulho de si mesmo. Em nenhum momento a Bíblia te ensina a se orgulhar de si mesmo. Nem um momento. E aí nós vemos o que o coração de Lúcifer custou para ele, está custando para muitos. A sua posição. Há uma versão na Bíblia, há uma versão de Bíblia chamada O Livro, que diz em Provérbios 26:12 isso aqui, olha que interessante essa versão: há mais esperança para o insensato do que para o indivíduo que está cheio de si mesmo. Você vai sentir orgulho de si mesmo? Não, você tem que sentir orgulho de si mesmo, pois a Bíblia diz que há mais esperança para o insensato do que para você que está cheio de si mesmo. Você não tem que se estribar na sua própria sabedoria, você não tem que confiar no seu próprio conhecimento. O que Lúcifer fez foi querer subir acima do trono de Deus, porque ele estava cheio. Salmos 5:5 diz assim: os arrogantes, que também está dentro do pacote do orgulho, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia todos os que praticam o mal. Irmão, isso aqui é muito sério. Ser alguém de dura serviço, que também está ligado ao orgulho. Ser alguém de coração duro, que também está ligado ao orgulho. Ser arrogante, ser prepotente, ser altivo. Aqui diz: os arrogantes não serão aceitos na sua presença. É na presença do pastor? Veja, quando falamos de orgulho, falamos desse pacote de coisas, pois dentro do orgulho encontramos a arrogância, a altivez, a prepotência, a soberba, e certamente há inúmeras passagens a respeito de cada uma dessas coisas, apontando sempre para o mesmo fim, que é alguém sofrendo dano ou alguém sendo resistido pelo Senhor. Irmão, Deus vai resistir o orgulhoso, para o bem do orgulhoso. Em Salmos 18:27 diz:
salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Salmos 37, 35 e 36 diz: vi o ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Passei, e eis que já desaparecera. Procurei, e já não foi encontrado. Olha, irmão, preste atenção nisso aqui. Um prepotente, um orgulhoso, ele está dizendo aqui, eu passei por um prepotente, por um orgulhoso, e ele estava se exaltando, mas quando eu voltei já não vi mais ele. O que aconteceu com ele? Desapareceu. Eu continuei procurando e já não podia mais encontrá-lo. Por quê? Porque o orgulhoso passa, irmão, rápido, ele desaparece. Pastor, mas aí está falando do ímpio. É verdade, mas a prepotência não é algo que encontramos apenas em ímpios. E o resultado para prepotentes sempre é o mesmo, ele não dura por muito tempo. Quando Jesus vai falar daquilo que procede do coração e contamina o homem, adivinha o que está no pacote? Você pode ler depois lá, Marcos capítulo 7, verso 22 e 23. Quando Jesus vai falar lá, que o que eu citei essa passagem no culto passado, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela, que o que sai procede de onde? Do coração. O que está aí dentro? Jesus fala, orgulho, está lá dentro, orgulho contamina o homem. Ok, pastor, mas qual a relação do orgulho na restauração da minha alma? A primeira coisa é o que está escrito em Tiago no capítulo 4, verso 6, preste atenção. Tiago diz, contudo, ele generosamente nos concede graça, como dizem as escrituras. Deus, quem? Deus. Deus se opõe. O que é se opor? É se colocar à frente de alguém para resistir-lhe, para que ele não continue avançando. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos entender isso aqui. Nenhuma mudança real, diga mudança real, nenhuma mudança real e permanente, no sentido de eterno, é possível sem com que a graça opere na vida do indivíduo. Agora veja, ele dá a graça para quem? Para os humildes. Você quer mudança real, permanente e eterna? Então você precisa andar num caminho de humildade e você vai receber graça. Mas quando há orgulho, há uma resistência divina se opondo àquela pessoa. Quando há humildade, há a graça de Deus, o favor de Deus impulsionando, preparando o caminho, abrindo portas, sabe, liberando o que precisa ser liberado. Mas quando há orgulho, irmão, o próprio Deus se coloca, se opõe àquela pessoa. E se nós formos ler o contexto do que Tiago está dizendo aqui, nós veremos que ele fala daqueles que desejam ser amigos do mundo e acabam se tornando inimigos de Deus. Então o que acontece é que a graça não opera em quem deliberadamente deseja ser amigo do mundo e dos prazeres que nele há. Quando você vem aqui nesse texto que Tiago diz que Deus resiste aos orgulhosos e concede graça aos humildes, se você voltar no início do capítulo 4, você vai ver a respeito de quem Tiago está falando. Aí Tiago vai falar daqueles que querem ser amigos do mundo, constitui-se o quê? Diga, inimigos de Deus. Você acha que Deus vai dar graça para quem vive no erro, para continuar andando no erro? Deus dá graça é para aqueles que querem andar na sua presença. Deus não vai ficar dando graça para a pessoa ficar vivendo no erro. Então, se alguém deseja deliberadamente ser amigo do mundo, há um interromper da graça de Deus. Deus não vai dar graça para ninguém viver no pecado, irmão. Deus não vai dar graça para ninguém viver errado. E aí, Tiago ainda julga as motivações das pessoas ao dizer que elas estavam erradas. Ele fala isso no verso 3. E Tiago usa uma expressão muito forte no verso 4 ao chamar pessoas assim de adúlteros. Para quem que Tiago está falando, irmão? Não é para os ímpios. Ele está falando para crente. Preste atenção no que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo que os crentes, por andarem na carne, podem interromper o fluxo da graça de Deus na vida deles.
E aí Tiago chama eles de adúlteros, no verso 4. Adultério, querido, consiste na quebra da aliança de um relacionamento. Você tem um relacionamento com Deus, sim ou não? Mas se Deus te chama de adúltero, é porque você rompeu com essa aliança. É por meio dessa aliança que a graça opera. Ou você acha que Deus vai dar graça para pessoas viverem no mundo satisfazendo os seus prazeres? Graça é o poder transformador para aqueles que desejam transformação. Caso contrário, ela será algo em vão, e Deus não nos dá nada para que seja em vão. A Bíblia fala sobre não recebermos a graça de Deus em vão. Deus te concede graça para você se tornar mais humilde. Você começa a andar com Cristo, então você vai se tornando humilde. Aí Deus olha para você e fala: vou dar mais graça para ele aprender mais ainda. Mas se você, querido, começa a desejar a viver com o mundo, a ser amigo do mundo, o que você está fazendo? Você está escolhendo o caminho do mundo, que é o orgulho. O caminho do mundo é viver para si mesmo. Viver para si mesmo é orgulho. O caminho do mundo é ser cheio de si mesmo. Ser cheio de si mesmo é orgulho. E ele está falando: se você quer ser amigo do mundo, você vai se fazer inimigo de Deus, porque os inimigos de Deus são cheios de si mesmos, são orgulhosos. Então você prefere que Deus trabalhe em seu favor, ou se opondo a você por causa desse orgulho? Pastor, nesse caso Deus vai se opor para todo mundo, porque todo mundo carrega orgulho dentro de si. Isso é verdade. Só que nós precisamos entender algo. Todos possuem alguma área ou algum nível onde o orgulho domina. Cada um aqui tem. De mim a você, ao menor. Cada um aqui tem uma área ou um nível de orgulho que ainda opera, ou não? Querido, a primeira coisa é reconhecer que nós temos uma debilidade. Você não pode ser tratado, você não pode ser curado, enquanto você não reconhece que é doente. Ou alguém que não está doente vai ficar indo para o médico, caçando doença. Ele vai para o médico para quê? Quando o corpo dele começa a acusar alguma doença, alguma coisa, ele está se sentindo mal, ele vai para o médico, ele faz uma bateria de exame, então ele descobre que ele está doente mesmo. Mas se você está bem, você não vai ficar caçando doença, ou vai? E todos nós temos algum nível, alguma área que está sendo dominado pelo orgulho. Isso significa que Deus não fará mais nada na minha vida? Não. Naquela área, ou naquele nível, Deus irá parar você. Para quê? Pastor, existe um nível de dureza onde o orgulho opera, que Deus literalmente resiste o cara, resiste a pessoa, e ele não vai para lugar nenhum que não seja ser quebrantado. Só que todos nós temos um nível de orgulho em alguma área. Será que Deus vai me impedir de andar aonde eu consigo me parecer com Ele, só porque naquela área eu estou sendo orgulhoso? Não, mas naquela área Ele vai te impedir de andar. Se você é orgulhoso nesse ponto Deus vai resistir você. Deus vai parar você. E Ele precisa fazer isso, irmão. Aí você vai perguntar: por que Deus tem que me parar nessa área onde eu sou orgulhoso, pastor? Para te mostrar que a partir dali você está vulnerável à ação de Satanás e à queda. Se Ele não parar você, você vai cair como Satanás caiu. Então ele para na sua frente, Ele resiste você para te mostrar. Aí você não está agindo em humildade. Aí você está sendo cheio de si mesmo. Aí você está sendo arrogante, prepotente. Aí você está sendo altivo. Eu preciso parar você porque eu te amo tanto. E se eu não te parar, eu vou te perder. Se eu não te parar, você vai se machucar além do que você deveria. Deus não tem prazer em ver quem quer que seja caído. Jesus veio para nos colocar de pé. Mas se o Senhor não fizer algo que é te resistir, você continuará a sua jornada para a queda. Então, o orgulho interrompe o processo de transformação que todos nós precisamos passar. Eu não estou sendo transformado no Espírito, irmão, nem você. No Espírito, nós já nos tornamos uma nova criatura. Deus não está transformando o seu Espírito. No Espírito você já é alguém novo. No Espírito você já se parece com Deus, espero eu. O que você tem que fazer para o Espírito? Diga: edificá-lo. No Espírito você edifica, mas a sua alma não nasceu de novo.
A sua alma precisa de transformação, irmão. Ela precisa de restauração. E se eu estou cheio de mim mesmo, eu não darei lugar para que a palavra possa operar o que é preciso. Está lá. O orgulhoso resiste a tudo que ouve, ainda que seja para o bem dele. Não quer. E é a palavra que opera na nossa alma a transformação. Mas se eu estou ouvindo a palavra e estou tão cheio de mim mesmo, como a palavra pode operar? E não se iluda, querido, porque tem muita gente resistindo à palavra, e tem gente que acha que não é possível resistir o Espírito Santo. É possível resistir o Espírito Santo. Irmão, eu tenho um problema com as mensagens aí. Tem gente que diz assim: ninguém consegue resistir o Espírito Santo. Mentira, consegue e está na Bíblia. Versículos para demonstrar isso, ó, tem muitos. Porque, lembra de Estevão? Lembra de Estevão? Estevão estava cheio do Espírito Santo, ele começou a testemunhar para o seu povo. Aí Estevão vira para aqueles que estavam ouvindo ele, e Estevão diz que eles não cansavam de resistir ao Espírito Santo, assim como os pais deles haviam feito. Eles estavam resistindo ao Espírito Santo e à palavra que poderia transformá-los. Estevão chama esses homens de dura cerviz. Dura cerviz é orgulho. O que é dura cerviz? É alguém de coração duro, é alguém impenetrável. Veja o que Estevão diz em Atos 7:51 a respeito desses homens: homens de duro entendimento e incircuncisos de coração e de ouvidos. Irmão, entendimento, coração e ouvido. Ou seja, eram pessoas tão duras que resistiam ao Espírito Santo e aquilo que ele estava falando. E ele continua dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo, da mesma forma como agiram vossos pais, assim vós fazeis também. Alguém duro de coração, sem dúvidas, é alguém também orgulhoso, e há um nível de dureza tão prejudicial, que além de nos atrasar, pode nos levar à ruína. Irmão, o orgulho está atrasando você, a arrogância está atrasando você. Irmão, eu tenho certeza absoluta, quando nós estivermos diante do Senhor, depois de termos sido totalmente restaurados, restituídos, transformados, Deus vai começar a nos mostrar as coisas, nós vamos falar assim: meu Deus do céu, a quantidade de coisas que eu perdi por causa da minha arrogância, a quantidade de coisas que eu perdi porque eu fui cheio de mim mesmo. Aí você vai falar assim: meu Deus, um negócio que poderia durar 1 ano, levou 10 anos. O orgulho vai atrasar você, irmão. Vai atrasar você na sua promessa, vai atrasar você na sua restauração, na sua transformação. Quem está me entendendo? Amém. O problema é que a gente lê um texto como esse de Atos, onde Estevão narra isso, e nós nunca nos colocamos nele. Vemos apenas um homem falando para outros e não falando para nós. Posso te pedir uma coisa? Posso te ensinar algo? Quando você lê a Bíblia para você. Tem gente que lê a Bíblia que fica caçando as coisas para falar para os outros. Quando você lê um texto como esse aqui de Atos, Estevão falando isso para aqueles homens: vocês são duros de entendimento, incircuncisos de coração e de ouvido, a gente já lê e já imagina no fulano de tal. Isso aqui, ó, serve lá para o fulano de tal. Começa a colocar isso para você, porque talvez somos nós que estamos sendo duros de entendimento de coração, duros de ouvido, e estamos permitindo o ser cheio de nós mesmos agir livremente. Irmão, Deus tem que nos pôr um freio. Deus tem que pôr um freio no orgulho, porque o orgulho te faz agir livremente. Já viu aquela pessoa assim: eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, ninguém fala nada para mim, porque ninguém tem nada a ver comigo, ninguém paga as minhas contas. Qual é o nome disso? Satanás. E querido, não há outro caminho para lidar com esse pecado. Ele se chama humildade. Permitir com que Cristo cresça em nós e nós diminuamos é a conta certa a ser feita. Qualquer inversão disso vai exaltar você, e quem se exalta o faz pelo orgulho, sem saber que quem se exalta também será humilhado. Qual é a conta certa? Diga: a conta certa
Não, todo mundo, vamos lá, diga assim, mas eu quero ouvir bem alto. A conta certa é que Cristo cresça e eu diminua. Veja Nabucodonosor, era rei da Babilônia. Nabucodonosor reinava sobre toda a Babilônia e mais de uma centena de províncias, se eu não me engano 127 províncias. Nabucodonosor era o rei de toda a terra, irmão. Ele mandava em tudo, ele era dono de tudo. Só que ele já havia recebido grandeza, só que ele queria mais grandeza. O cara é dono de toda a terra. Deus, se você lê o relato de Deus já tinha falado para ele: eu te fiz grande, cara, eu exaltei você acima de todo mundo, te fiz Senhor sobre todos os povos, você ainda quer mais? Quando Nabucodonosor quis mais reconhecimento, quando ele quis mais exaltação, quando ele mais se orgulhou, o que acabou acontecendo com ele? Ele acabou sendo humilhado e ele foi comer capim por 7 anos, literalmente. Ele foi comer capim, literalmente. Está vendo que capim ali? Não dá para vocês verem, mas tem um capim ali. Nabucodonosor foi comer aquele capim ali por 7 anos. Por causa do que, irmão? Exaltação. Até o momento em que ele humildemente, quando que ele foi restituído? Porque passou esse período de 7 anos, ele comendo capim, Deus falou assim: agora eu vou trazer de volta, porque ele perdeu a consciência de ser humano, diz a Bíblia. Ele começou a agir como um animal, literalmente. E aí passou o período de 7 anos, Deus traz de volta a consciência para Nabucodonosor. Quando a consciência dele volta, aí ele humildemente reconhece que é Deus quem reina sobre tudo e sobre todos. Isso é o caminho da humildade. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre a sua palavra, é sobre a palavra dEle. Não é sobre a sua verdade, é a verdade dEle. Só que o orgulho tem a sua palavra, tem a sua verdade, é sobre você e nada sobre Ele. E quando é tudo sobre você e nada sobre Ele, você não pode ser transformado. Sabe quando muitos descobrem que são orgulhosos? Depois que caem. Nabucodonosor. Deus volta à consciência, então ele descobre o erro dele. Ele descobriu o erro dele. Irmão, lê o livro de Daniel, você vai ver o relato de Nabucodonosor, ele mesmo falando de si mesmo: quando eu me exaltei, eu fui altivo, Deus me abateu. É nesse momento que Deus pode fazer alguma coisa por nós, quando reconhecemos que nada somos e Ele é tudo. O problema é que muitos só descobrem que são orgulhosos depois que caem. Você vê muita gente falando de coisas em suas vidas que não deram certo, ou que poderia ter sido diferente se não tivessem sido orgulhosas. Você já fez isso alguma vez? Tem muita gente que vai falar assim: nossa, se eu não tivesse sido tão orgulhoso, talvez eu teria isso até hoje. Se eu não tivesse sido tão orgulhoso, isso aqui teria acontecido. Tem muita gente que está reconhecendo que foi orgulhoso depois que caiu, depois que perdeu alguma coisa. Reconhece depois que o angu desanda. E ainda bem que alguns reconhecem, né? O problema é quando há outros que não. E para esses que não reconhecem, infelizmente eles permanecem prostrados. Mas glória a Deus, porque o justo cai 7 vezes e o Senhor os levanta todas elas. Antes da queda, querido, é quando a pessoa está escolhendo andar. Há 2 formas, eu quero mostrar algo para você. Há 2 formas que você pode descobrir o orgulho. 2 formas. Uma é antes da queda, a outra é depois da queda. Antes da queda é quando a pessoa está escolhendo andar com Cristo humildemente. Quer descobrir se você é orgulhoso? Começa a andar com Cristo. Aí Ele vai começar a mostrar para você, sem que ninguém tenha que virar para você e ficar falando: você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Porque se você andar com Cristo, você vai se ver, irmão. Assim, era você dar um amém, pelo menos, né? Amém. Se você andar com Cristo, você vai se ver. Amém. Você não vai ficar me vendo. Você vai ficar vendo as minhas falhas. Você vai ficar vendo você. Você vai ver sua arrogância.
você vai ver a sua altivez, você vai se ver porque você está andando com Cristo. Aí, querido, você está andando com Ele, pensa, você andando, aí você olha e fala, rapaz, Cristo é muito santo, cara. Meu Deus, olha, não acredito que Cristo fez isso aqui por esse miserável, pobre, cego e nu. E aí você começa a ver o que Cristo está fazendo, você começa a olhar para si e fala, cara, eu não era capaz de fazer um negócio desse nunca que Cristo fez. E aí você começa a ver as suas debilidades, as suas falhas, porque você está andando com Ele. Aí você fala, rapaz, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele colocou uma toalha sobre os ombros, para lavar os pés dos seus discípulos, e eu querendo assentar nos lugares mais altos, como diz a Bíblia, né? Jesus falou dos fariseus, que eles amavam os lugares mais altos, a cadeira de Moisés, amavam o lugar de proeminência, eram cheios de si. Mas você está andando com Cristo, então você começa a ver as áreas que você precisa ser tocado, as áreas que você precisa ser transformado. Essa é uma das horas que você passa a perceber que você é orgulhoso, quando você está andando com Ele. A outra é depois da queda, é quando as circunstâncias já bateram tanto no indivíduo que ele acaba voltando para Deus novamente. Irmão, tem gente que vai descobrir que é orgulhoso só depois de quebrar muitas vezes a cara, só depois de cair muitas vezes. Aí o cara já apanhou tanto da vida, ele já foi tão surrado, aí ele fala, rapaz, acho que eu vou para Deus agora. E aí sabe o que ele faz? Aí humildemente ele volta para Deus, depois de ter apanhado muito. Aí Deus mostra para ele qual foi a razão da queda dele, o orgulho. Está vendo? Eu usei pessoas, eu te dei a minha palavra para mostrar para você nessa área que você estava sendo orgulhoso, isso, e você não quis me ouvir. Agora você precisou passar por toda essa situação, sofrer tudo isso. Aí agora você chega aqui diante de mim quebrado. A sua sorte é que eu refaço o vaso. E eu não tenho condenação sobre você. Eu tenho graça e restauração sobre você. Mas você descobriu que foi orgulhoso pelo jeito errado, porque eu queria ter feito você descobrir que era orgulhoso por andar comigo. É difícil, mas parece que gostamos dessa segunda opção. Deveríamos aceitar a mudança antes da queda. Deveríamos aceitar a correção, a repreensão e a exortação antes do dano. Mas parece que preferimos o dano primeiro para depois corrermos atrás do prejuízo, infelizmente. Essa é uma verdade sobre muitos. Eles querem quebrar a cara para depois descobrir que não valeu a pena quebrar a cara. Irmão, nós temos que aprender antes do dano. Nós temos que aprender antes da queda. Até porque se nós aprendemos, a queda vai ser cada vez menos frequente. O caminho de Deus, querido, é que possamos permitir a palavra dele operar em nós, e em humildade nos sujeitarmos a ela e sermos transformados, restaurados e sarados. Por que Deus está te dando a palavra dele? Para que você a receba, se sujeite ao que ele está dizendo, ande nisso, se torne humilde, seja transformado e restaurado. Jesus disse que era para nós aprendermos dele, porque ele era manso e humilde de coração. Veja, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Mas você aprende com Jesus sem andar com ele? Não! Agora então veja, vou começar a ir para o fim. Veja o que o orgulho faz conosco. Olha o quão prejudicial. Vou dar alguns exemplos aqui, querido, mas existem N's. O orgulho, por exemplo, ele é o caminho do isolamento. A pessoa orgulhosa se isola. Não quero ver ninguém. O orgulho está te ditando seus caminhos. Não quero me relacionar com ninguém. O orgulho está conduzindo você. O coração de Satanás te pegou e você está dando voz a ele. A Bíblia diz que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria e busca seus próprios interesses. O orgulho leva ao isolamento. Você entende isso? Mas a humildade é o caminho da comunhão e do aprendizado. E aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. O orgulho não te leva a buscar ajuda. Já viu gente orgulhosa que não busca ajuda com ninguém? Eu sofro sozinho, mas não procuro ninguém. O nome disso? Você já sabe. Mas a humildade procura alguém para lhe socorrer.
Socorro, pastor, socorro, socorro, Deus. Me ajuda alguém. Querido, é melhor você passar vergonha por pedir ajuda, mas demonstrar humildade, do que ser orgulhoso e não dar o braço a torcer e dizer assim: eu saio disso sozinho, eu me basto, eu sou capaz de vencer tudo. Irmão, quando Deus, preste atenção, estou terminando, quando Deus quer usar pessoas para tornar você humilde, não adianta você escolher outro caminho. Quando Deus quer colocar você na dependência de outras pessoas, não adianta você escolher o isolamento. Não adianta você se apegar e falar assim: eu vou vencer sozinho. Não vai. Porque se Deus determina uma coisa, está determinado, irmão. Ele não espera que seja feito de outro jeito. Quem está me entendendo? Amém. Então você consegue perceber a seriedade do que o orgulho traz e o malefício que isso causa nas nossas vidas? Poderia aqui dar muitos outros exemplos do que ele faz na nossa vida, mas ele bloqueia a operação da palavra de Deus na sua vida. Ele vai fazer com que Deus se coloque diante de você e por seu bem não te deixe avançar. Eu já citei isso algumas vezes. Para mim foi o melhor livro que eu já li na minha vida, o livro de Rick Joyner, A Batalha Final. Já li ele 5 vezes. E se eu ler ele 10 vezes, 20 vezes, sempre vai ter algo novo. E no primeiro livro dele, ele fala da capa da humildade e ele vai relatando ali a progressão dele até chegar no nível mais alto de Deus, onde Deus está. E aí ele está, depois que ele sai da presença de Deus, ele sai com a armadura dele, toda reluzente, gloriosa, e aí ele vai para o campo de batalha, e aí a sabedoria está ali, a sabedoria é Jesus, só observando ele. E quando ele se prepara para poder ir para o campo de batalha, a sabedoria fala para ele: para. Porque junto com ele estavam saindo outros guerreiros que também estavam com a sua armadura reluzente, gloriosa, porque eles contemplaram tanto Deus, eles receberam tantas verdades de Deus, que eles se orgulharam em si mesmos daquilo que eles receberam, da glória que eles carregavam. Veja, a própria glória de Deus pode tornar alguém orgulhoso. Ou você acha que a glória que Lúcifer recebeu era dele mesmo? Não, era de Deus, e ele caiu nessa própria glória. E aí ele relata que a sabedoria fala para ele: não vai. E aí ele fica observando o outro guerreiro saindo no campo de batalha. A sabedoria fala para ele: olha naquele canto. Quando ele olha naquele canto, ele vê uma categoria de demônio carregando o nome orgulho. E aí sabe o que acontece com aquele guerreiro que estava com a armadura gloriosa? Ele cai no campo de batalha. Pergunte para mim: por quê, pastor? Não vou responder. Porque ele não estava usando a capa da humildade. Porque o que te sustenta em qualquer momento é a humildade. A humildade. Ele estava lá, olhando. Imagina você, irmão, imagina você revestido agora com armadura de ouro, refletindo um brilho, uma glória, cheia de entalhes na sua armadura, e você olhando para si mesmo e dizendo: rapaz, eu alcancei um nível tão grande em Deus. E aí você passa a olhar para os outros assim, você fala: prostrado me adores. Rapaz, mas eu alcancei um nível tão alto em Deus. Só que você não está carregando essa capa da humildade. E aí você sai para o campo de batalha, rapidamente você é pego, rapidamente você cai, porque você passa a julgar os outros a partir de si mesmo, e você não julga os outros a partir de si mesmo, você julga os outros a partir de Cristo. Porque você está glorioso, você está belo, revestido, brilhando, você passa a olhar para si mesmo, e aí você começa a julgar os outros, a desprezar os outros, e a fazer tantas coisas, e você não percebeu que você caiu no orgulho. E aqueles demônios que estavam na espreita, que só é capaz de enxergá-los quem é humilde. Só quem é humilde é capaz de enxergar esses demônios, irmão. Porque quem não é, está caindo constantemente no seu orgulho. Ande com Cristo, seja humilde. Como eu disse, eu tenho, você tem, nós temos, em algum nível ou em alguma área, o orgulho falando mais alto. Mas cabe-nos
Cabe a cada um de nós reconhecermos isso, andarmos com Cristo, e o andar com Cristo e a sua palavra vai restaurar a nossa alma. Por isso que ele é o pecado mais sério, ele é o primeiro pecado, o pecado inicial, que começou no céu, mas termina no inferno. Viu? Ele estava lá, mas foi precipitado ao mais profundo abismo. Esse não é um caminho que Deus tem para nós. Você foi colocado num caminho de restauração. Querido, eu não falei isso nas palavras anteriores, mas eu vou dizer isso e eu termino agora. Toda essa palavra, ou essa série de palavras, ela tem um objetivo como qualquer outra palavra. Se é a restauração da nossa alma, obviamente visa nos preparar e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Mas qual é o objetivo de toda palavra? O objetivo de toda palavra é preparar você para viver nessa terra ao estilo do céu, ao modo do céu. Todos nós estamos sendo preparados para saber viver aqui. Não adianta você ouvir todas essas palavras, não adianta você vir aqui e gastar 1h30, 1 hora me ouvindo, se nada disso vai tomar forma dentro de você. Porque tudo que Deus está dizendo é para criar forma dentro de você, preparar você para você viver lá de fora, para você tocar o mundo lá de fora, para você conquistar almas lá de fora, para você ser alguém lá de fora. Você não está vindo para cá, irmão, para outra coisa. Às vezes eu me sinto como se eu estivesse falando com as paredes, quando na verdade o que Deus está querendo fazer conosco é nos preparar, não para sermos melhores. Deus não melhora pessoas, Deus transforma pessoas. Mas às vezes eu sinto que eu venho para cá e eu estou falando com as paredes, porque alguns, e aí você quem tem que se julgar, alguns permanecem na mesma condição de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, ou sei lá de quanto tempo atrás. Se o que Deus fala conosco é para nos preparar para vivermos do lado de fora, nós temos que começar a dar respostas diferentes, a fazermos a diferença onde nós estamos, porque nada mais atrapalha você, irmão, do que uma alma desconexa com o Espírito, do que emoções doentias, do que pensamentos errados, do que sentimentos confusos, nada mais do que vontades desalinhadas a Deus. Querido, a nossa alma é o ponto-chave da nossa vida. O Espírito é a base de tudo, o Espírito é o motor do seu carro, irmão. Mas a alma é seu carro. O motor é o Espírito. E se a nossa alma não for tocada por Deus, se ela não for curada como precisa, se ela não receber o nível de cuidado que nós precisamos dar a ela, irmão, nós vamos pastar muito nessa terra. Eu vou gastar muita saliva com você. Eu vou gastar muita palavra com você. E muitas vezes a mesma palavra. Por quê? Por que muitas vezes a mesma palavra? Porque muitas vezes é a mesma resposta. E nós precisamos mudar aqui dentro, irmão. Posso ouvir um amém? Amém. Você entendeu? Não seja pego mais por isso. Não significa que você não vai, em alguns momentos, querer dar voz ao seu orgulho. Vai. Você vai ver isso querendo se manifestar muitas vezes. Mas se lembre. Eu gosto, tem um filme, vocês já devem terem visto, eu já falei dele aqui. O tema do filme é Em Meu Lugar, o que faria Jesus? Irmão, essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Todos nós deveríamos fazer esse tipo de pergunta. Quando o orgulho estiver querendo tomar conta de você, pare e pergunte, o que Jesus faria no meu lugar nesse ponto? Nessa área, agora, onde eu estou querendo ser tomado por isso, o que Jesus faria? Porque se você encontrar a resposta do que Jesus faria, então você tem condições de dar a resposta certa. Por que você e eu não damos a resposta certa muitas vezes? Porque não estamos encontrando o que Jesus faria. Quer saber o que Jesus faria? Está na palavra dele. Busque conhecer a palavra. E você vai saber o que você tem que fazer. Amém? Você recebe? Fica de pé no seu lugar.